Fala, Doc, beleza? Como é que você tá? Tudo certo? Hoje a gente vai discutir dois conceitos que são muito comuns aí na rotina de ultrassonografia. Conceitos esses que são extremamente importantes porque eles representam o mecanismo de formação da imagem. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre ecogenicidade e ecotextura. Na verdade, não a diferença, a gente vai especificar o que é cada uma das coisas. Beleza? Vamos lá. Ecogenicidade e ecotextura tá na tela. Fui. A gente tem que entender, de modo geral, que existem dois tipos de órgão, né? Existe o órgão oco e o órgão parenquimatoso. O que é órgão oco? Exemplos: bexiga, útero, pode-se dizer, intestino, vesícula biliar, todos esses são órgãos oco, né? Estômago é órgão oco. Órgãos parenquimatosos: próstata, testículo, ovário, baço, pâncreas, adrenais, tem parênquima, fígado, são órgãos que têm parênquima, que têm estrutura. Então, nessa situação, a gente vai usar, cadê minha caneta? A gente vai usar essa terminologia se referindo a órgãos parenquimatosos. Então, ecogenicidade e ecotextura, eu vou falar de órgão parenquimatoso. Nada impede de que, durante eu esteja fazendo a avaliação de um órgão oco, por exemplo, o intestino, eu fale sobre a ecogenicidade da camada mucosa, a ecogenicidade da muscular, né? Mas a ecotextura eu me refiro à integridade de um parênquima, tranquilo? Quando eu venho para a ecogenicidade aqui, ó, na tela, a gente precisa entender o seguinte: a ecogenicidade, ela é um conceito que depende de outro conceito, né? A gente precisa entender que o ultrassom, ele é formado, o mecanismo de formação da imagem depende de um conceito que se chama impedância acústica. O que cargas d'água é impedância acústica? É o quanto o tecido impede a propagação do som. Isso é impedância acústica. No final das contas, de acordo com a densidade, quanto mais denso é o tecido, mais ele impede a propagação do som. Quanto mais ele impede a propagação do som, mais é o grau de reflexão. Quanto maior o grau de reflexão, mais hiperecogênica é aquele tecido. O hiperecogênico é o tecido. Então, a ecogenicidade depende da impedância acústica, que depende da densidade do tecido. No final das contas, né, eu trouxe isso para tentar sofisticar o conteúdo, mas no final das contas você vai entender o seguinte: a ecogenicidade é a cor do órgão. E aí agora, pelo amor de Deus, eu estou falando cor e coloque muitas aspas. Eu não estou dizendo que tecnicamente, né, a ecogenicidade é a cor do órgão. Eu estou tentando trazer de uma forma mais tranquila, né, para você digerir, né? E depois vai vir, vai vir o cuscuz. Por enquanto é só o mucilon. Então assim, a ecogenicidade é a cor do órgão. Tranquilo? Beleza. Aspas, muitas aspas, não saia daqui dizendo, Jair, tu disse que a ecogenicidade é a cor do órgão. Não é não, eu acabei de explicar o conceito. Tranquilo? Quando a gente vem para a ecotextura está relacionada à integridade de um parênquima. Esse parênquima pode estar normal ou alterado. Então, ecotextura, integridade de parênquima. Ecogenicidade, mil aspas, é cor, tá bom? E não saia daqui dizendo que o conceito é cor, e senão, olha, eu não vou nem dizer o que é que eu vou fazer. Vamos lá. Quando a gente falar sobre a ecogenicidade, sobre a cor, a gente tem algumas definições, algumas classificações. Essa ecogenicidade pode ser hipoecóico ou hipoecogênico, ela pode ser normoecóico ou normoecogênico, ela pode ser hiperecóico ou hiperecogênico, ela pode ser isoecóico, não sei se esse termo é comum para você, ou isoecogênico, ou pode ser misto, né? Hipoecóico é quando é preto, escuro, né? Ainda tem o anecoico ainda, né? Eu acabei esquecendo de colocar ali no slide, mas ainda tem o anecoico. Anecoico, ó. Vou escrever aqui. Ou anecogênico. O anecoico, anecogênico é o completamente preto, né? O hipoecogênico é um grau a menos, digamos assim. Normoecogênico, hiperecogênico, iso, e aí esse prefixo iso é no sentido de
igual, né? Iso, e misto, que é quando ela pode ser um tecido que é hiperecogênico e hipoecogênico, parte daquele tecido. Isso é muito comum a gente encontrar em pâncreas, né? Uma ecogenicidade mista. Aquele paciente que já passou por um processo de alteração pancreática, ele acaba desenvolvendo uma ecogenicidade mista. E aí eu te chamo para isso aqui, ó. Tenha muito cuidado. Toda classificação, quando a gente fala sobre ecogenicidade e ecotextura, é sempre no conceito de comparação, né? Ou daquele órgão com outro órgão, ou daquele órgão consigo mesmo, né? Com o que a literatura diz, com o que o teu parâmetro de normalidade te diz. Então, quando eu falo hipoecóico, eu estou comparando a estrutura 1 com a estrutura 2, né? E aí, se a ecogenicidade da 1 é menor que a ecogenicidade 2, a estrutura 1 é hipoecóico a 2. Entendeu? Eu comparo 1 e comparo 2. Se a estrutura 1, né, é mais hiperecóica do que 2, né, como se eu estivesse colocando assim, a ecogenicidade é maior. Eu só estou sempre tentando esquematizar, né? Acho que você entendeu o que é o que eu estou dizendo de comparação. Se a ecogenicidade de 1 é igual a de 2, né, ela é isoecóica. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Hiperecóico, hipoecóico, normoecóico, isoecóico e misto. Show? Tranquilo? Vamos para a tela. Na sequência, a gente fala sobre o conceito de ecotextura. E aí eu já te disse que a ecotextura é a integridade de um parênquima. Então, vale um órgão parenquimatoso, ele pode estar normal ou ele pode estar alterado. Ele está alterado por quê? Aí agora é outra conversa. A gente só precisa saber se ele está normal ou alterado. Beleza? Se o parênquima está normal, se o parênquima está normal, vamos lá, ele é um parênquima homogêneo. É um parênquima normal. Simples e direto. Se o parênquima está alterado, ele é um parênquima heterogêneo. Ah, por que está alterado? Aí depende. Aí a gente vai discutir futuramente. Mas se ele está alterado, é um parênquima heterogêneo. Beleza? Ele é alterado por quê? Pode ser por um nódulo, pode ser por um cisto, pode ser por um hematoma, pode ser por algo sugestivo de NEL, né? Pode ser qualquer coisa que está alterada ali, né? Pode ser por um infarto no rim, pode, enfim, qualquer coisa. Pode ser um abscesso, qualquer coisa pode fazer o parênquima ficar heterogêneo. O que eu estou querendo te enfatizar é que toda vez que o parênquima é heterogêneo, é porque o parênquima não está normal. Ponto. E ela pode ter um parênquima grosseiro. Alguns autores trazem esse termo, né, parênquima grosseiro, como uma terceira classificação. Na minha percepção, quem já é na fila do pão, nunca escrevi nenhum livro, né? Mas na minha percepção, na prática, eu percebo que o parênquima grosseiro ele é como se fosse um subtipo do heterogêneo. Mas os autores trazem o parênquima grosseiro como uma terceira classificação, ó, a homogênea, a heterogênea e a grosseira. E o que é o parênquima grosseiro? O parênquima grosseiro, ele é como se fosse um parênquima heterogêneo, mas de modo que você não consegue medir, você não consegue mensurar. Você olha o parênquima, vê que ele não está normal, né? Mas você não consegue delimitar até onde é a estrutura ali, né? Você vê, é como se fossem várias pequenas alterações que juntas mudam a característica, a integridade do parênquima, mas você não delimita, você não consegue medir, né? É como se eu estivesse falando de raio-x, é como se fosse uma estrutura de transição indistinta, digamos assim. Mas agora a ideia não é raio-x. No final das contas, é uma estrutura que você não consegue delimitar, é um parênquima grosseiro, né? Então é isso. A gente tem o parênquima, a ecotextura homogênea, heterogênea e grosseira. E a gente vai. Hoje foi só a ideia de tentar trazer o conceito teórico, e futuramente a gente vai apertar muito nisso mostrando as imagens na prática e vocês vão entender. Talvez a explicação só teórica sem as imagens fique um pouco abstrata, mas é importante que eu fale para vocês aqui, para que futuramente, quando você vê, a gente começar a discutir isso nas imagens, você tenha algo registrado. Ah, eu já vi isso. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho esse registro aqui. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Deus abençoe e tchau.